Olá, caros internautas. Nesse Hangout de hoje, eu quero ser bastante transparente. Não estou aqui para fazer apologia a nenhum tipo de crime, tortura ou atrocidade, né? Sabemos que existe a Inquisição, que foi praticamente praticada pela Igreja Católica, e também existe a Inquisição Protestante, que é o que nós vamos ver hoje, né? Então, dos dois lados aí, praticamente nós tivemos a tamanha crueldade, né, de ambas as partes. Então, vamos ver aí o que aconteceu aí. Muitos evangélicos falam da Inquisição Católica, mas poucos sabem sobre a Inquisição Protestante. Vamos ver o que se passou na Alemanha. Bandos protestantes esfolaram os monges da abadia de São Bernardo, em Bremen, passaram sal em suas carnes vivas e depois os penduraram no campanário. Em Augsburgo, em 1528, cerca de 170 anabatistas foram aprisionados por ordem do poder público. Muitos foram queimados vivos, outros foram marcados com ferro em brasa nas bochechas ou tiveram a língua cortada. Em 1537, o Conselho Municipal publicou um decreto que proibia o culto católico e estabelecia o prazo de 8 dias para que os católicos abandonassem a cidade. Ao término desse prazo, soldados passaram a perseguir os que não aceitaram a nova fé. Igrejas e mosteiros foram profanados, imagens foram derrubadas, altares e o patrimônio artístico-cultural foram saqueados, queimados e destruídos. Também em Frankfurt, a lei determinou a total suspensão do culto católico e a estendeu a todos os estados alemães. O teólogo protestante Meifart descreveu uma tortura que ele mesmo presenciou. Um espanhol e um italiano foram os que sofreram esta bestialidade e brutalidade. Nos países católicos não se condena um assassino, um incestuoso ou um adúltero a mais de 1 hora de tortura. Porém, na Alemanha, a tortura é mantida por um dia e uma noite inteira, às vezes até por 2 dias, outras vezes até por 4 dias, e após isto é novamente iniciada. Esta é uma história exata e horrível que não pude presenciar sem também me estremecer. Inglaterra, 6 monges cartuchos e o bispo de Rochester foram sumariamente enforcados. Na época da imperadora Isabel, cerca de 800 católicos eram assassinados por ano e jesuítas foram assassinados ou torturados. Um ato do parlamento inglês, em 1562, decretou que cada sacerdote romano deve ser pendurado, decapitado e esquartejado. A seguir, deve ser queimado e sua cabeça exposta num poste em local público. Suíça. O descobridor da circulação do sangue foi queimado em Genebra, por ordem de Calvino. No distrito de Torgau, um missionário zwingliano liderou um bando protestante que saqueou, massacrou e destruiu o mosteiro local, inclusive a biblioteca e o acervo artístico-cultural. Em Zurique, foi ordenada a retirada de todas as imagens religiosas, relíquias e enfeites das igrejas, até mesmo os órgãos foram proibidos. A catedral ficou vazia, como continua até hoje. Os católicos foram proibidos de ocupar cargos públicos. O comparecimento aos sermões católicos implicava em penas e castigos físicos, e sob a ordem de severas penas era proibido ao povo possuir imagens e quadros religiosos em suas casas. Ainda em Zurique, a missa foi prescrita em 1527. A isto seguiu-se a queima dos mosteiros e a destruição em massa dos templos. Os bispos de Constança, Basileia, Lausana e Genebra foram obrigados a abandonar suas cidades e o território. Um observador contemporâneo, William Farel, escreveu ao sermão de João Calvino na antiga igreja de São Pedro: seguiram-se desordens em que se destruíram imagens, quadros e tesouros antigos das igrejas. Irlanda. Quando Henrique VIII iniciou a perseguição protestante contra os católicos,
existiam mais de 1000 monges dominicanos no país, dos quais apenas 2 sobreviveram à perseguição. Escócia. Durante um período de 6 anos, John Knox, pai do presbiterianismo, mandou queimar na fogueira cerca de 1000 mulheres acusadas de bruxaria. Esse é o fundador do presbiterianismo, John Knox, seguidor de Calvino, né? O saque de Roma. O saque de Roma foi um dos episódios mais sangrentos da Reforma Protestante. No dia 6 de maio de 1527, legiões luteranas do exército imperial de Carlos V invadiram a cidade. Um texto veneziano daquela época afirma que o inferno não é nada quando comparado com a visão da Roma atual. Os soldados luteranos nomearam Lutero Papa de Roma. Todos os doentes do Hospital do Espírito Santo foram massacrados em seus leitos. Os palácios foram destruídos por tiros de canhões, com seus habitantes dentro. Os crânios dos apóstolos São João e Santo André serviram para os jogos esportivos das tropas. Centenas de cadáveres de religiosas, leigas e crianças violentadas, muitas com lanças incrustadas na região genital. Foram atirados no rio Tibre. As igrejas, inclusive a Basílica de São Pedro, foram convertidas em estábulos e celebraram-se missas profanas. Gregório afirma a respeito. Alguns soldados embriagados colocaram ornamentos sacerdotais em um asno e obrigaram o sacerdote a conferir-lhe a comunhão. O sacerdote engoliu a forma e seus algozes o mataram mediante terríveis tormentos. Quanto ao padre Mexia, depois disso, sem diferenciar o sagrado e o profano, toda a cidade foi roubada e saqueada, inexistindo qualquer casa ou templo que não foi roubado, ou algum homem que não foi preso e solto apenas após o resgate. O butim foi de 10 milhões de ducados, uma soma astronômica para a época. Dos 55 mil habitantes de Roma, sobreviveram apenas 19 mil. Os grandes reformadores protestantes e o emprego da violência. Lutero, em 1520, escreveu em seu Epítome: francamente declaro que o verdadeiro anticristo encontra-se entronizado no templo de Deus e governa em Roma, a empurpurada Babilônia, sendo a Cúria, a sinagoga de Satanás. Se a fúria dos romanistas não cessar, não restará outro remédio senão os imperadores, reis e príncipes reunidos, com forças e armas atacarem a essa praga mundial, resolvendo o assunto não mais com palavras, mas com a espada. Se castigamos os ladrões com a forca, os assaltantes com a espada, os hereges com a fogueira, por que não atacarmos com armas com maior razão a esses mestres da perdição, a esses cardeais, a esses papas, a toda essa ápice da Sodoma romana que tem perpetuamente corrompido a Igreja de Deus, levando assim as nossas mãos em seu sangue, lavando assim as nossas mãos em seu sangue. Em um folheto intitulado Contra a falsamente chamada Ordem Espiritual do Papa e dos Bispos, de julho de 1552, ele declarou: seria melhor que se assassinassem todos os bispos e se arrasassem todas as fundações e claustros, para que não se destruísse uma só alma, para não falar já de todas as almas perdidas, para salvar os seus indignos fraudadores e idólatras. Que utilidade têm os que assim vivem na luxúria, alimentando-se com o suor e o sangue dos demais? Em outro folheto, contra a horda dos camponeses que roubam e assassinam, ele dizia aos príncipes: empunhai rapidamente a espada, pois um príncipe ou senhor deve lembrar neste caso que é ministro de Deus e servidor da sua ira. Romanos 13. E que recebeu a espada para empregá-la contra tais homens. Se pode castigar e não o faz, mesmo que o castigo consista em tirar a vida e derramar sangue, é culpável de todos os assassinatos e todo o mal que esses homens cometerem. Em julho de 1525, Lutero escrevia em sua Carta Aberta sobre o livro contra os camponeses: se acreditam que esta resposta é demasiadamente dura e que seu único fim é fazer-vos calar pela violência, respondo que isto é verdade.
Um rebelde não merece ser contestado pela razão porque não a aceita. Aquele que não quer escutar a palavra de Deus, que lhe fala com bondade, deve ouvir o algoz quando este chega com o seu machado. Não quero ouvir nem saber nada sobre misericórdia. Sobre os judeus, assim dizia em suas famosas cartas sobre a mesa: quem puder que atire-lhes enxofre e alcatrão. Se alguém puder lançá-los no fogo do inferno, tanto que melhor. E isto deve ser feito em honra de nosso Senhor e do cristianismo. Sejam suas casas despedaçadas e destruídas, sejam-lhes confiscados seus livros de orações e talmudes, bem como toda a sua Bíblia. Proíba-se seus rabinos de ensinar, sob pena de morte, de agora em diante, e se tudo isso for pouco, que sejam expulsos do país como cães raivosos. Em seus comentários ao Salmo 80, Lutero aconselhava aos governantes que aplicasse a pena de morte a todos os hereges. Melanchthon, o teólogo luterano da Reforma, aceitou ser o presidente da Inquisição protestante, com sede na Saxônia. Ele apresentou um documento em 1530, no qual defendia o direito de repressão à espada contra os anabatistas. Lutero acrescentou de próprio punho uma nota em que dizia: isto é de meu agrado. Convencido de que os anabatistas arderiam no fogo do inferno, Melanchthon os perseguia com a justificativa de que, por que precisamos ter mais piedade com essas pessoas do que Deus? Calvino, em seus institutos, declarou: pessoas que persistem nas superstições do anticristo romano devem ser reprimidas pela espada. Em 1547, James Gruet publicou uma nota criticando Calvino e foi preso, torturado no potro 2 vezes por dia durante um mês e finalmente sentenciado à morte por blasfêmia. Seus pés foram pregados a uma estaca e sua cabeça foi cortada. Em 1555, os irmãos Comparet foram acusados de libertinagem, executados e esquartejados. Seus restos mortais foram exibidos em diferentes partes de Genebra. Zwinglio, em 1525, começou a perseguir os anabatistas de Zurique. As penas iam desde o afogamento no lago ou em rios até a fogueira. Protestantes versus protestantes. Os reformadores também lutavam entre si. Lutero disse: Ecolampaio, Calvino e outros hereges semelhantes possuem demônios sobre demônios. Têm corações corrompidos e bocas mentirosas. Por ocasião da morte de Zwinglio, afirmou: que bom que Zwinglio morreu em campo de batalha. A que classe de triunfo e a que bem Deus conduziu os seus negócios. E também Zwinglio está morto e condenado por ser ladrão, rebelde e levar outros a seguir os seus erros. Zwinglio também atacava Lutero. O demônio apoderou-se de Lutero de tal modo que até nos faz crer que o possui por completo. Quando é visto entre os seus seguidores, parece realmente que uma legião o possui. Acerca da reforma, disse Rousseau, a reforma foi intolerante desde o seu berço e os seus autores são contados entre os grandes repressores da humanidade. Em sua obra Filosofia Positiva, escreveu: a intolerância do protestantismo certamente não foi menor do que a do catolicismo e com certeza mais reprovável. Texto original de Marcelo Druyan Esteves. Quem quiser aí obter maiores informações, né, podem aí ver o texto original de Marcelo Druyan Esteves, ok? Muito bem, então, ficamos sabendo dos dois lados, né, da moeda, então, que vocês possam estarem esclarecidos a respeito desta situação aí, a Inquisição Católica versus a Inquisição Protestante. Obrigado, uma boa tarde e até uma próxima. Vivas e depois os penduraram no campanário. Em Augsburgo, em 1528, cerca de 170 anabatistas foram aprisionados por ordem do poder público. Muitos foram queimados vivos, outros foram marcados com ferro em brasa nas bochechas ou tiveram a
Olá, caros internautas. Nesse Hangout de hoje, eu quero ser bastante transparente. Não estou aqui para fazer apologia a nenhum tipo de crime, tortura ou atrocidade, né? Sabemos que existe a Inquisição, que foi praticamente praticada pela Igreja Católica. Muitos evangélicos falam da Inquisição Católica, mas poucos sabem sobre a Inquisição Protestante. Vamos ver o que se passou na Alemanha. Bandos protestantes esfolaram os monges da abadia de São Bernardo, em Bremen, passaram sal em suas carnes. E também existe a Inquisição Protestante, que é o que nós vamos ver hoje, né? Então, dos dois lados aí, praticamente nós tivemos a tamanha crueldade, né? De ambas as partes. Então, vamos ver aí o que aconteceu.